Olá, pessoa querida! Que bom te encontrar por aqui. Gratidão por chegar a este programa. Eu sou a Carla Mello e depois de quase um ano retornei para este programa. E hoje a ideia é apresentar uma nova etapa, uma nova fase deste canal. Vem comigo que eu vou te explicar no meio do caminho. Para começar, gostaria de falar para vocês hoje, sobre algumas mudanças que vamos ter aqui, e a primeira delas, se você está me assistindo, sim, isso aqui também é um vídeo. Vídeo, é áudio, pode ser só uma coisa, só outra, ou as duas coisas juntas. E agora, este programa, ele vai ter um novo nome, vai se chamar Pão com Prosa. Pão com prosa? É isso mesmo. Eu vou explicar para vocês exatamente que programa é esse e se ele serve para você que está por aqui pesquisando coisas, ouvindo coisas, vendo coisas. Afinal de contas, a internet nos possibilita tantas informações, não é verdade? Se você já ouviu algum dos meus podcasts anteriores, eu comecei com este canal em 2020 e gravei poucos áudios até desde então, porém isso vai mudar sim. Então vamos lá. Que programa é esse? O Pão com Prosa é realmente um programa voltado para a nossa comunicação. E o que é comunicação, né? A comunicação entre eu e você, entre nós, porque a gente está o tempo todo se comunicando. Só que às vezes a gente não se dá conta de que essa comunicação ela fica muito, e você vai me ouvir falar várias vezes sobre isso, fica muito no modo automático. Então, como eu sou formada na área de linguagens, de letras, a gente sempre vai partir de palavras. Palavras. As palavras, será que são apenas palavras? Depende do contexto, né? Sempre vai depender muito do contexto, porque este universo das palavras, ele realmente é enorme. E a língua, de certa forma, ela permeia todas as nossas relações. E se a gente for olhar na história do curso, lá antigamente, quando começaram os estudos universitários, nós tínhamos as faculdades era filosofia e letras, era tudo junto e misturado, porque muitos filósofos, e vocês vão ver que eu vou trazer aqui muita filosofia, eles gostavam de refletir sobre a língua, sobre as linguagens. Então, nesse sentido, o que eu vou trazer aqui não é nada de novo, é algo que sempre esteve por aí, mas para que a gente se comunique tentando trazer um novo olhar, talvez, sobre velhos temas, quem sabe. Porque, como eu digo para vocês, é importante a gente entender que quando a gente pensa em comunicação, a gente está se referindo a uma parte de nossa vida que realmente é muito importante. Mas se eu te perguntar, ah, você gosta de língua portuguesa? Eu imagino que não serão muitas as pessoas que irão responder, sim, eu gosto de ler, gosto de escrever. Mas língua portuguesa e a língua em si, ela não é apenas isso. Ela é muito além. Então, quando a gente estiver fazendo essas conversas comunicativas entre eu e você e eu aqui, eu vou trazer sim o meu conhecimento desse meu lugar de fala, do pouco que sei deste lugar mais acadêmico, mais científico, mas para se juntar ao nosso cotidiano, tentando trazer um pouquinho da ideia de desmistificar, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Vamos tentar ir um pouco além disso
para tentar aprender e apreender conhecimentos. Porque toda vez que a gente está se comunicando, não deixa de ser uma troca de conhecimento. Embora, obviamente, muitas vezes a gente possa questionar que tipo de conhecimento que é esse, se ele realmente é algo que vale ou não a pena. Eu vou também aqui unir os meus dois campos de atuação, que é essa área das letras e a outra área que eu também atuo, que são as terapias complementares. Essas terapias complementares, talvez você já conheça, talvez não. Se você quiser, ao longo daqui para frente, vou trazer muito sobre esse tema, mas você também já pode ir dando uma olhadinha nas minhas redes sociais. Lá eu mostro que tipo de terapias que eu atuo, mas a principal delas, no momento, é a terapia Reiki. Bom, o filósofo, não, na verdade, bom, não deixa de ser uma filosofia, né? Mas o escritor maravilhoso, Fernando Pessoa, ele já dizia: quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. E vocês vão perceber que quando eu trago essas citações, essas frases, percebam como ela chega para vocês. Eu vou sempre perguntar como ela chega para vocês. Quando a gente olha para essa frase, quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma, o que eu estou querendo dizer com isso? O que o poeta quis dizer, mas como eu coloco isso no meu contexto de hoje, isso tem a ver com interpretação textual, interpretação de mundo, interpretação de linguagens, obviamente. E a ideia, para a gente desmistificar de fato essas questões de colocar a língua portuguesa é uma língua difícil de ser falada. Ah, eu sou péssimo em português, eu não sei escrever direito, eu não consigo interpretar, tenho problemas de interpretação. Tudo isso tem a ver com talvez a gente precisar sair um pouco desse modo automático e trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quando a gente está pensando, e a gente pensa muitas vezes, a gente já teve discussões infinitas sobre isso, a linguagem como um pensamento, né? A gente precisa materializar isso em palavras, muitas vezes, para que a gente consiga compreender alguma coisa. Mas a linguagem não é apenas palavras, e as palavras, elas têm uma relação com as nossas outras dimensões. E que dimensões são essas? As dimensões da nossa mente, dos nossos pensamentos e mesmo das nossas emoções. Algo que não é palpável, que não é visível. E aí aqui a importância de a gente perceber que a literatura, essa também é a minha praia, digamos assim, porque estudei muitos anos literatura, foi o que sempre me moveu, inclusive para fazer o curso de letras. A literatura, ela traz essa dimensão da arte que está para além daquilo que a gente consiga explicar muitas vezes, mas a gente sente. E o próprio Fernando Pessoa, num dos seus heterônimos, acabou criando muito essa poética da sensação, do sentir. Às vezes, como uma palavra chega para a gente, ela vai importar muito mais o que está aqui no nosso coração, na nossa pele, daquilo que sentimos, para além daquilo que compreendemos, talvez. Mas quem sabe a gente consiga juntar esse sentimento, essa sensação de tentar entender um pouquinho esse sentimento e essa sensação dentro do racional. Perceba que aqui a gente está falando de duas dimensões, a razão e a emoção. Tudo isso permeado pelas palavras. Que loucura, né? Mas é muito interessante. Muito bem. Por que pão com prosa? Bom, é o novo nome agora deste programa e eu gostaria de dizer o que é um pão?
quando você pensa no pão? Aí cada pessoa pode me trazer algum tipo de resposta, né? Algumas um pouco mais detalhadas, outras um pouco menos, mas de um modo geral é um alimento, né? Que tem determinados ingredientes e ele tem uma finalidade, né? A função dele é nutrir o nosso corpo físico. Esse pão, ele é algo material que está na vida real, digamos assim, visível, né? Essa é a primeira parte do nome do nosso programa, pão. Só que eu também não vou chegar para você e ficar mandando, quem sabe, pelo correio que você coma alguns pãezinhos aí na sua casa. Pode até ser, quem sabe, se a gente combinar, né? Mas não é esse o objetivo inicial e principal aqui deste programa. Eu quero que vocês peguem essa ideia do pão, e aqui a gente já está de novo esmiuçando palavras, o pão como um símbolo, esse símbolo de alimento, né? A gente percebe que é uma ideia. Quando eu me refiro ao pão, eu posso estar me referindo tanto a algo real, objetivo, quanto a algo do mundo das ideias, como dizia o Platão, abstrato. Não, mas eu sei que todo mundo concorda comigo, na verdade. O pão é um tipo de alimento. Fica com essa ideia. E aí a gente vê a prosa, né? O que é a prosa? A prosa, a, a gente pensa, quando a gente vai falar em comida, né? Estamos aqui de novo falando em alimentação. O pão, a gente pode dizer, eu quero um pão com manteiga, um pão com ovo, para quem come, né? Manteiga e ovo. Mas a gente colocou o pão com prosa. Como assim? O que significa prosa? Se eu te pergunto, o que você acha que significa prosa? Para quem estuda, quem está em educação formal, a gente sempre coloca um contraponto, o que é a prosa e o que é a poesia. São duas estruturas textuais básicas para a nossa produção de texto. Prosa, de um lado, e poesia, de outro. A poesia tem uma estrutura X, a prosa tem uma estrutura Y. Mas não é o caso de a gente ficar focando nisso aqui agora, embora isso tenha a ver com a área de letras, obviamente. A questão é que prosa também pode significar uma conversa informal, algo que estamos tentando fazer aqui, por exemplo. E aí a gente pode entender algumas expressões que algumas pessoas usam, não sei se é o teu caso, vou puxar um dedo de prosa. Ou ainda a gente coloca até a prosa num verbo, transformando ela num verbo. Vamos prosear um pouquinho? Prosa, nesse sentido aqui, deste contexto, significa esse bate-papo que flui. Então, a gente está tendo aqui uma boa prosa a princípio. Assim espero. Quando a gente junta o pão, esse alimento, como símbolo, como uma ideia, com a prosa, essa conversa, o que a gente tem aqui? Uma interação. E quando a gente interage, a gente cria algo. Porque sempre vai ser assim. Toda interação vai ter uma criação. Você vai levar um pouquinho de mim e eu vou ficar com um pouquinho de você. Mesmo que a gente não fale uma palavra sequer, vamos supor que presencialmente a gente esteja aqui juntos e você está de um lado, eu estou de outro, presencial. Porque a gente tem aqui, estamos à distância no caso, né? Mas isso não tem tanta diferença assim. Mas a gente se encontra e não há sequer uma troca de palavras entre nós. Mas há algo. E aqui a gente já vai para um mundo mais invisível, sutil, de que eu sou afetado por você e você é afetado por mim. Antes mesmo de abrir a boca, de ter essa comunicação, que é o objetivo aqui. Por isso, às vezes, a gente fala, não fui com a cara daquela pessoa. Ou ainda, nossa, aquela pessoa me pareceu tão simpática, apesar dela não ter falado nada. Não é verdade? Já não aconteceu isso com você? Preste atenção e perceba. Porque a ideia aqui realmente é a gente entender esse pão com prosa de uma forma que faça com que a gente veja, ele vai brincar com esse lado, né, de conversa, ele vai para esse lado mais poético, mais lúdico, de trazer o pão como esse símbolo de alimento para essa prosa, que é um bate-papo, que vai resultar em conhecimento.
Esse é o objetivo aqui. E esse conhecimento, até mais do que conhecimento, eu diria que é um reconhecimento, porque, como eu disse, a gente não vai estar trazendo nada de novo aqui. E, aliás, também é importante frisar que eu não estarei trazendo nenhuma verdade absoluta. É um ponto de vista meu sobre determinados assuntos que já foram ditos, talvez muitas vezes, mas eu trago e ressignifico através das minhas palavras, da minha linguagem, essa informação para compartilhar com você, para que possamos ter essa comunicação, esta conversa. E aí, é justamente deste lugar de eterna estudante que adora compartilhar conhecimento, por isso professora me tornei, que eu quero que você receba este programa, se você está afim, obviamente, de recebê-lo. E é importante, uma curiosidade para colocar aqui, o nome Pão com Prosa, ele me veio num sonho. E você pode estar achando assim, poxa vida, essa pessoa é um pouco maluca, né? Bem, eu já vou te falar sobre a minha maluquice, mas vamos continuar aqui. Para que tenha uma comunicação, nós precisamos de escuta, com certeza. E aqui é importante a gente entender a escuta como algo de ação. Porque às vezes a gente fica o dia inteiro ouvindo podcast, assistindo vídeo, ouvindo música, ou falando com as pessoas, ouvindo as pessoas falarem, no caso, e não presta atenção no que elas estão dizendo. Essa escuta ativa é um convite para que a gente saia deste modo automático que a gente entra todos os dias em apenas receber, receber, receber e às vezes nem filtrar nada, nem refletir nada. E o tempo passa. Então, aqui é importante que, embora nós estejamos à distância, nesse virtual, há a ideia de consolidarmos uma comunicação, que não seja apenas um monólogo. Claro, eu estou aqui falando sozinho, quem sabe em alguns programas eu vou conseguir trazer pessoas, convidados para a gente conversar, mas eu quero te convidar de novo, e isso é sempre um convite, para que a gente converse, que a gente tenha um diálogo. Porque quando você me ouve com essa escuta ativa, com essa posição de abertura, você está interagindo comigo. Com certeza, várias coisas que eu já falei aqui, você deve ter começado a mobilizar a partir dos seus conhecimentos de mundo para concordar ou discordar, ou enfim, para refletir sobre tudo isso que a gente está conversando. Por isso que eu digo que isto é um diálogo. Assim como a leitura, quando eu abro um livro para ler, eu estou dialogando com aquele autor. Há sempre esse lado, esse viés que às vezes a gente não se dá conta, mas ele é bem importante. E além disso, na verdade, eu gostaria de pedir que, além de você ter esse momento de reflexão, saindo desse modo automático, estando numa escuta ativa para a nossa conversa, quem sabe você se interesse, aquele assunto te deu assim uma vontade, uma emoção e você leve ele adiante para outras pessoas, né? Fazendo as suas palavras e as suas ideias circularem. Porque isso é uma construção, é uma interação de sujeitos entre eu e você, e quem sabe você com as pessoas que você está aí ouvindo, conversando agora, para que a gente crie e circule palavras e questões que sejam de fato interessantes. Porque, como eu disse, recebemos muitas informações o dia todo, tanto que já foi cunhado, né, um neologismo, um novo termo chamado infoxicação, que é a junção de informação com intoxicação. Então, a gente fica intoxicado de tanta informação que a gente recebe, mas a gente não filtra e a gente se perde no meio desse caminho. Por isso, esse programa Pão com Prosa tem o objetivo de fazer com que a gente não se perca tanto e tire esse momento
semanal para conversar e refletir sobre questões que possam de fato interessar e serem aplicadas, quem sabe, no meu cotidiano, no meu dia a dia, pensando através das palavras. Mas é claro, os temas, eles podem ser muitos e infinitos, porque afinal de contas, as palavras, elas estão em praticamente tudo, não é mesmo? Para que você entenda como vai funcionar este programa, eu, obviamente, embora seja uma conversa informal, a gente tem uma ordem aqui para seguir, digamos assim, para que as coisas funcionem, para que as coisas fluam. Eu sempre vou trazer, e você vai perceber na semana que vem, que a gente de fato vai adentrar ao programa em si, trazendo temas que possam interessar, assim espero, a partir das palavras. Então, eu vou trazer, às vezes, no primeiro momento, um texto, uma frase, pode ser de um poema, pode ser de um romance, pode ser de uma crônica, pode ser de uma música, ou até mesmo pode ser uma imagem. Daí você vai precisar me ver e visualizar, no caso, para que esse material aguce os nossos sentidos. Isso mesmo, para que a gente olhe, ouça, leia e reflita e coloque isso em interação com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente sabe. E aí depois a gente vai falar sobre isso relacionando aos temas do dia. Temas que têm a ver, de fato, com conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade, terapias holísticas, campos de saberes científicos e campos de saberes não científicos, porque a gente sabe que existem coisas que a ciência explica e coisas que a ciência não explica. E se isso é algo que te incomoda, é importante que você tenha consciência que talvez esse programa possa não ser legal para você. E tá tudo bem se você acha que não está a fim de continuar ouvindo e acompanhando este programa. Fique muito à vontade, sem nenhum tipo de ressentimento, você abandonar o programa no meio do caminho, ok? Quando a gente pensa saindo desse modo automático para refletir sobre esse texto, esse material que a gente vai ter, eu vou sempre instigar vocês a pensarem um pouquinho, né? Qual é o significado? Qual é o sentido que você consegue perceber? Como é que ela ressoa para você hoje? Porque hoje cada um de nós está num tipo de humor, num estado de espírito. E aí ela pode chegar para mim de uma forma muito positiva, ou quem sabe neutra, ou ainda negativa. Tudo isso aqui ele vai estar ligado sempre com objetividades ou subjetividades, ou as duas coisas, e com emoções, ou não, ou com memórias, quem sabe. De todo modo, esse material ele vai ser sempre um pretexto, um pré-texto, uma ideia, para que a gente consiga aprofundar as nossas conversas, mas elas não vão esgotar de modo algum os temas colocados aqui. Inclusive, elas vão ficar muito num nível mais de a gente aguçar esses pensamentos para que a gente possa ir atrás desses temas, né? Quem sabe se aprofundar, porque é assim que a gente vai construindo conhecimento. Embora a gente precise ter clareza da nossa inteligência, que é a nossa capacidade de escolher entre as opções, para ir atrás daquilo que realmente nos importa. Quando eu trago essa ideia de pensar um texto para que a gente continue, eu aprendi essa metodologia com colegas meus daqui da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos de Florianópolis, e levei isso para as metodologias das minhas aulas que dei no IFSC. E fez muito sucesso, inclusive, porque era um momento em que os estudantes, eles sabiam que não tinham respostas certas ou erradas, mas sim esse momento de reflexão e de conversa,
Como que isso chega para você? Que tipo de interpretação você faz? Que tipo de correlação você faz desse tema com a sua vida, que é intertextualidade, algo extremamente importante que a gente faz o tempo todo, mas a gente não se dá conta que está fazendo. Quando a gente traz para a consciência, a gente muda o olhar. Ah, olha só que interessante. Por isso que eu instigo você, se você está com alguém aí, pergunta para essa pessoa como chegou para ela esta frase, como isso significa para ela. Porque aí você pode colocar em interação aquilo que significa para você com aquilo que significa para ela. E assim a gente vai construindo conhecimento. Para além da educação formal, para além dos muros da escola, a gente está aprendendo o tempo todo. Isso é importante a gente não perder de vista. E ao final do programa, eu sempre vou te fazer um pedido, né, de reflexão para que você pare novamente, saindo desse modo automático e comece a perceber o que você aprendeu ou apreendeu no sentido de trazer isso e refletir um pouquinho mais, né? Como o exemplo de hoje, poderíamos pensar: ah, hoje eu aprendi que o pão pode combinar muito bem com uma boa prosa, não é verdade? Sempre vou trazer essa instigação de jogar a bola para você. E aí? Como chegou aí para você? Como foi para você? O que você acha? O que você imagina, fica aqui comigo despendendo um tempo do seu dia e o que isso trouxe para você de fato de interessante? Bem, como eu já mencionei, é importante saber para quem serve e para quem não serve este programa. É óbvio que você fica livre ao longo do caminho para perceber o que é legal, o que não é. Inclusive, isso pode fazer com que você queira compartilhar com outras pessoas ou não. Eu não vou ficar pedindo isso o tempo todo, porque o marketing digital sempre coloca isso. Precisamos fazer isso, precisamos lembrar as pessoas de fazer coisas. Ok, isso me cansa um pouquinho. Então, inclusive é por isso que a ideia de criar esse programa semanal é justamente essa comunicação mais fluida entre a gente, que não precise tanto ficar respeitando regras de marketing, que eu quero te vender algo. É óbvio que você que me conhece ou não está me conhecendo hoje, você vai no meu site, você vai ver que eu ofereço serviços, tanto da área terapêutica quanto da área de consultoria de escrita. Mas eu não vou ficar aqui o tempo todo te lembrando, talvez nem seja esse produto que você queira agora. O que você quer é essa partilha e tá tudo certo, porque a partilha do conhecimento, ela é algo além, são pílulas que a gente pode ir tomando no dia a dia, não é verdade? Então, mas de todo modo, é importante dizer quais os temas, como eu já mencionei. Eu vou trazer aqui temas os mais diversos, porque a linguagem, ela é maravilhosa. A gente pode passar por geografia, por história, por filosofia, até mesmo por linguagens das áreas de exatas, por que não? Porque as pessoas dizem, ai, como assim? Isso não tem a ver com matemática, com física. Mas pode ser que sim, não é verdade? Tudo depende do contexto. E aí, uma frase que eu repito muitas vezes, os meus alunos que tiveram aula comigo devem ter enjoado de ouvir falar, que todo texto sempre tem o seu contexto. Por isso que é importante a gente observar e parar para olhar, e olhar com os olhos e ouvir com os ouvidos para além desse modo automático. Então, mesmo que eu seja uma professora de português, se você de repente está querendo um programa que fale apenas sobre a língua, sobre as regras gramaticais, não é o que a gente vai encontrar por aqui. Eu vou falar de gramática, é claro, mas eu não vou ficar falando regras para você, sei lá, aplicar isso numa prova de concurso ou no teu dia a dia. Não. Isso tem muito material legal e se você quiser eu posso até te indicar alguns sites, mas não é o foco aqui. O foco é a gente ir um pouquinho além, a gente ter essa capacidade interpretativa e intelectual, intelectiva, de inteligência, exercer a nossa inteligência, seja ela a nossa inteligência racional ou emocional, ou as duas, na verdade, para que a gente possa fazer escolhas conscientes. E todas essas escolhas podem estar relacionadas ao estudo, ao trabalho, aos relacionamentos ou ao meu autocuidado, aquilo que me importa naquele momento, percebe? Então, pessoas que estejam interessadas em ir além do óbvio, estejam querendo aprender um pouquinho mais, ou, como eu já disse, ver
sobre novas óticas, temas nem tão novos assim, mas sempre muito importantes para a nossa vida. Porque a ideia realmente é a gente correlacionar, né? Partindo da linguagem, partindo da comunicação, a gente vai ver que tudo está muito interligado, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas experiências, nossas vivências. É uma coisa que eu sempre digo e sempre foi muito claro ao longo de todos os 12 anos de vida acadêmica que tive. A gente não consegue tirar, embora a didática, principalmente ocidental, ela tenha esse papel de a gente fazer recortes e dizer, ok, vou estudar esse detalhe de uma maneira, né, mais fragmentada, mas esse detalhe ele está conectado com todos os outros detalhes, todas as outras nuances. Então, talvez até por isso que às vezes a gente não consiga encontrar sentido, mas isso a gente vai conversar mais para frente. O sentido do aprender, o sentido daquele conhecimento. A ideia também, sem perder de vista, é que a gente cria aqui uma comunicação afetiva, que vai de coração para coração. E como assim, coração para coração? Ah, meu Deus, que coisa melosa. Tem gente que pensa, né, já vai falar em coração, já vai falar em amor. Mas sim, eu estou falando de uma linguagem de amor, de uma linguagem de coração, que eu vou trazer também temas sobre a comunicação não violenta, porque precisamos olhar para a nossa comunicação de uma forma amorosa. E a nossa comunicação começando com nós mesmos e partindo para o outro, para que a gente possa se entender e se integrar a este mundo. Então, esse é o convite que eu vou deixar para vocês aqui, para que a gente se encontre semanalmente e possa criar esses momentos de afetividade, de trocas e de experiências. E aí, o que você acha? Se você aceita o convite, te espero na próxima semana, no mesmo horário, para um pão com prosa bem quentinho, para esquentar nosso coração e fazer com que a gente espalhe palavras de significado para as pessoas que estão próximas a gente e para a gente mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é Carla Holística Reiki. O meu site e as outras redes você tem aqui, você encontra em algum lugar, que eu não sei exatamente onde, mas tem. Você pode encontrar lá quem sou eu, entender mais profundamente ou ouvir os meus podcasts anteriores para que você saiba quem eu sou. Estou aberta ao contato também pelas redes sociais. Conta para mim o que você achou da ideia deste programa. Te espero na semana que vem. Um beijo no coração.